estamos de volta com o programa Pela Cidade, com a presença da psicóloga Ana Letícia Gerhardt. O Aurélio vai continuar, então, ainda um pouco no assunto. Mas já é o último, depois eu fico quieto. Letícia, me permita chamar assim. Sim. Ana Letícia, esse guri de 15 versus uma menina de 12, se pareceu que ele, a palavra é minha, é responsabilidade também, e pode ser injusto. Ele parece ser um desmiolado, mas enfim, ele pode ser também vítima. Né? Ele, certo, ele não teve, afinal, o que é o certo, o que é o errado? E para se engrandecer perante um amigo, e aí isso é fato, daí não é opinião minha, é fato, ele realmente pegou isso demais para mostrar para um amigo. Então Sim. ele quis se engrandecer, porque a diferença de 15 para 12 não é tão grande. Sim. O que aconteceu? Ele quis o quê? Ele não era narcisista, ele não queria expor a imagem dele, mas ele queria mostrar um domínio que ele já era, homenzinho, que é capaz de convencer uma menina a fazer o que ele quer. Um futuro machista, talvez? Nós não poderíamos falar num diagnóstico sem Claro. conhecer especificamente, mas o que a gente pode falar com certeza é que o adolescente ele tem uma necessidade bem grande de ter aceitação, aprovação e valorização, e talvez ele tenha encontrado por essa via uma maneira de talvez chamar a atenção de alguma maneira, né? Querendo mostrar daqui a pouco que já é um homem aos 15 anos e que tem um determinado poder dentro de uma rede social, né? Também complicado a gente falar de que maneira a família desse menino estava lidando com o uso dele frente à internet. Então, eu acredito que o computador e o uso nessa faixa etária, ele pode estar acessível aos olhos dos pais, ou os pais têm que estar constantemente entrando nesse ambiente para tentar captar ou perceber de que maneira esse menino, então, estava lidando com isso. Devem fazer né? isso, não Devem é errado. fazer isso, não é errado de maneira nenhuma. Não se trata de um controle, se trata de um cuidado, se trata de um compartilhar, que é uma palavra utilizada mesmo na rede social, da família com o jovem. Ele teve uma ideia bem avançada, assim, para a idade dele, né? E com que intenção realmente a gente fica com esse ponto de interrogação. Mas é muito importante que os pais tenham sim o acesso a todos os sites e às amizades e ao diálogo também, né? Do que eles estão falando, de que maneira o meu filho pode estar manipulando alguém numa rede social ou sendo manipulado, né? Porque a capacidade de manipular também começa a acontecer desde a primeira infância. Né? Então, normalmente começam manipulando as mães, né? Justamente. Então, a mãe é a mais manipulada pelo filho. Porque é que esse rapaz entendeu que tinha todo esse poder e estava utilizando e desrespeitando já essa menina, porque, como tu disseste, ele se assustou, então ele tinha noção de que ele estava errado. Né? Então, o que ele está acreditando que ele pode, afinal? Né? Uma pergunta que eu tenho. Com que idade uma mãe ou um pai pode começar a levar os filhos no ginecologista? Porque eu acredito que isso ajuda. Sim, isso é muito saudável, é uma orientação, inclusive. Podem conversar com os pediatras dos filhos, né? Mas, por exemplo, assim, a puberdade, que é onde os hormônios começam a ficar mais ativos para desenvolver mesmo, né, um iniciar de uma vida adulta, já é um período onde se podem procurar o ginecologista, o urologista, e até as famílias que têm dificuldade de conversar sobre sexualidade com os filhos podem ir nesses profissionais para que os profissionais instruam, né? Mostrem os órgãos sexuais, instruam, né? Existem livros também que explicam e falam sobre isso. Desde os 6 anos de idade já pode se ler livros. Tem um livro chamado De Onde Viemos, que explica tudo sobre sexo e sexualidade. Isso pode ser apresentado muito cedo, né, para a criança. Então, aos 9, 10 anos já podem estar sendo levados aos profissionais. Eu fui a primeira vez no neurologista com 21 anos, eu acho. Eu tive uma probleminha, daí eu peguei o livro da Unimed, né? Pensei, bah, e agora, né? Quem eu vou, né? Eu pensei, vi o nome lá, pensei, esse aqui não conhece meu pai, certo que não. Daí... Sim, mas eu não tenho culpa. Não. Sem 20 e poucos anos, 20 e poucos anos. Sem ninguém saber. Entrei lá e disse, tu que é filho do Aurélio, o que aconteceu aí? Não pode fugir. O que foi? Eu tive um problema. Ele, vem cá, deixa eu ver. Eu digo, nossa senhora. Bom, enfim, daí, claro, agora o Dr. Padoim, nosso grande amigo, fui logo no Padoim, né? Logo. Como é melhor quando os pais levam cedo. Eu fui a ginecologista aos 14 anos, porque eu pedi
Eu pedi assim, mãe, eu quero ir na ginecologista, porque eu tenho muitas cólicas, eu tinha cólicas fortíssimas, e eu disse assim, eu quero. Aí murrinhei assim um tempo, porque eu acho que ela ficou um pouco constrangida. Foi comigo, nós duas fizemos consulta, e pra mim foi assim, ó, incrível. Muito saudável. Eu vou fazer 3 perguntas em uma, então. Tá. Primeiro, o assunto sexo é um tabu desde o princípio da humanidade. Em certos povos melhorou um pouco, depois piorou um pouco, mas sempre foi um problema, né? Segundo, com a internet, então, agora, piorou o assunto, né? Porque a gente já... Imagina, vamos fazer que não tem mais a internet. Ia continuar meio difícil, né? De falar com a mãe. Sim. Então, agora veio a internet, então, e ela agravou um pouco mais o assunto. Porque, além disso, ainda tem a internet, que também é uma coisa a ser vista. O Facebook eu acho que tem que usar com acima de 18 anos, na verdade, né? Mas todo mundo usa. Mas antes. tá ali, né? Enfim, e a terceira, então, vamos conjuminar. Eu tenho 29 anos, eu tenho uma filha de 4 anos e eu não falo de sexo com minha mãe. Não falo. Com a tua mãe? Com a minha mãe, com a nossa mãe, no caso. Sim. Eu não falo, porque, sabe... Sim, como lidar com isso? É uma questão meu tua pai de não... Meu Deus, claro. Tá, mas daí já é uma coisa de homem. Mas também já não é... mas daí eu mais... não falo com... Eu também não falo com ela sobre isso. Pronto, começou as brincadeiras família, em família. Não tem, né? Não, vamos voltar ao foco. Então vamos de novo. O acompanhamento da internet é o foco, né? Principal, que é o mais complicado agora, né? Sim. Como lidar? Como a gente vai lidar? Eu não sei, minha filha está crescendo, eu não sei o que eu vou fazer. O que tu falou agora é importante, porque às vezes mesmo a família sendo muito aberta, como tu comentou, e as pessoas se expondo em casa, às vezes o filho tem uma timidez, né? Mesmo tendo toda a liberdade, é uma questão pessoal de não querer compartilhar, né? Então é importante que os pais estejam atentos. Tu tens uma pequenininha, então, de 4 anos, provavelmente logo ou no futuro tu vai assistir em algum momento ela se tocando, ela conhecendo o corpo dela. Nessa idade eles já fazem isso. Às vezes a gente precisa trabalhar a sexualidade numa turminha de educação infantil, onde eles já estão curiosos, né, e procurando se conhecer. Então, as famílias não têm o hábito de colocar para a criança, olha, eu estou vendo que tu estás te tocando, né? Isso é legal, isso é saudável, mas vamos ter alguns cuidados, talvez instruir que faça isso no banho, porque aí está com a mãozinha limpa, então, com os órgãos limpos, para não, né, passar bactéria. Só tu pode te tocar nesse lugar, né? Se alguém tentar encostar em ti, tu pode vir conversar com o pai, antecipar algumas coisas, e a gente vê no comportamento, a criança mostra que ela está se tocando, que ela está curiosa, né? Então, é importante a gente perceber esses sinais no corpo deles e ir ao encontro e dizer, né? O pai está vendo que tu está te tocando, que tu está curiosa, tudo bem. E assim tu vai mostrando para tua filha que quando ela tiver algum assunto relacionado a isso, ela vai poder vir falar contigo. Porque desde o começo tu estás dizendo para ela, ó, o pai está vendo e tudo certo, né? Tu é um ser sexual também e tu é aceito através disso, né? Existe um espaço para falar. Mesmo assim, ela pode também ter uma timidez no futuro, né? Então, cada caso é muito individual. Mas no momento que a gente conversa com o filho, desde pequenininho, instrui, eu acho que a criança com 7, 8 anos, tu já tem que conseguir dizer que ele não pode permitir que alguém leve no banheiro na escola e toque. Então, é um assunto que tem que fazer parte da construção da personalidade de um filho, mas de uma maneira leve e saudável, mas também tirando um pouco da inocência da criança, né? E a criança, ela é muito inteligente, ela percebe quando é um carinho saudável, quando é um carinho que entra na via da sexualidade, né? E aí a gente tem que estar muito atento aos sinais. Às vezes não vem na linguagem, né? Vem no corpo, numa curiosidade, de alguma outra maneira. Numa brincadeira entre amigos é muito saudável sempre ter amigos em casa, então tu vai ver, né? Eu tenho também filhos, eu já vi situações da minha filha e das amigas brincando com os bonecos, com alguma conotação sexual. Então, tudo bem, vamos olhar para isso, vamos ver se aquilo ali está saudável, né? Vamos perguntar, mãe viu que tu estava brincando, quer me perguntar alguma coisa, tu está curioso? Onde tu viu isso? Quem te falou sobre isso, afinal? Se não foram os pais que falaram, né? Da onde está vindo o conteúdo dessa brincadeira? Então, é o diálogo, não adianta ir ler sempre os sinais da criança e do adolescente, muito atentos. Vezes, dá a impressão que os pais esperam que na escola Sim. os filhos aprendam. Agora,
Nos anos 50 e 60, me contam amigas, mas assim, pessoas mais velhas até do que eu, que não é muito fácil ter mais velho do que eu, mas existe. Me contam que estudavam no Santa Catarina, na escola, importante. Então estudavam os membros inferiores, os membros superiores, aparelho reprodutor, nem pensar. Assexuados. Não tinha as páginas no livro. Os livros não constavam nos livros aquelas páginas que elas eram suprimidas. Por quê? Por uma questão religiosa, mas Deus e o livro mostrar na frente dos outros. Então, aí imagino que veio aí de geração com esses tabus, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito recente ainda. E olha a mudança que a gente teve, né? Para nós já era diferente. Né? Então, assim, vamos falar em 30 anos, mais ou menos. Pois é, então veio de uma coisa que não se falava nada. Aí tudo. Dentro da sala de aula, para nós era dentro da sala de aula, era a pior coisa do mundo quando tinha lá aula de educação sexual. Meu Deus, as meninas já botavam os cadernos na cara, os meninos já começavam a rir, já falavam um monte de E se a mãe sabe, fica louca. Não, mas contra a escola. Era trazido para dentro da sala, daí explicavam o que era camisinha, o que era DST. Ali no Vila Becker, onde eu estudei, eu me lembro. Era bom, mas já era assim, os alunos detestavam, já virava bullying, todo mundo, um já pegava no pé do outro. E o assunto já virava, mas já era falado dentro da sala de aula. Isso mudou bastante em algumas experiências que eu tive em turminhas de 10 aninhos, assim, 5º ano. Os pais têm a impressão de que se eles anteciparem algum assunto em relação à sexualidade, eles vão estar fazendo com que os filhos façam. E isso não acontece. A gente pode tocar nesse assunto e explicar o que é. E bem pelo contrário, isso sana algumas curiosidades e impede que aquilo se desenvolva e se amplie. Problema. Então, as turminhas que eu tenho ido trabalhar, questões de sexualidade, eles têm conseguido conversar. Nós percebemos, inclusive, que meninos e meninas na faixa etária dos 10 anos trocam já ideias sobre isso. Então, isso também já mudou. Eles já não têm mais tanta timidez. Dentro de uma turma, às vezes, de 5º ano, tem crianças até de 14, então trazem informações. E a gente chama a família e explica. Se vocês não explicarem, eles vão ter informações entre eles. Errado. E isso não é saudável, né? Então, ficarmos atentos. Nosso tempo acabou. Já? A gente tinha mais 14 perguntas. Soares. Rapidinho. Acabou. São muitas perguntas, são muitas dúvidas. Acho que a gente podia já deixar pré-combinado um outro dia para vir podemos, aqui. Podemos, para fazer mais perguntas e esclarecer mais dúvidas. De repente, a gente até abrir um canal aí na internet para dúvidas também, né? Para quem quiser mandar. Acho que já podia convidar logo Facebook. A nossa psicóloga já para segunda. Com certeza. Pode segunda, ser. Por quê? Podemos. Porque a delegada já terá novas informações. E já vamos ter daí o encaminhamento que ela deu para o promotor da infância e da juventude. E se eles foram, abre aspas, indiciados, porque eles são imputados, então não. Qual a consequência? O que vai acontecer de fato, então, obrigado, Juju. Eu que agradeço. Próximo programa, então, obrigado. Nós te convidamos para voltar aqui na segunda-feira ao vivo. E quem quiser deixar alguma pergunta, pode entrar no Facebook, no Pela Cidade, que vai nos encontrar lá. E deixa alguma dúvida, alguma coisa, alguma reclamação também. Eu vou ter que falar com a minha mãe agora, quando eu vou ver ela. E a nossa reprise de hoje, do programa de hoje, no sábado e no domingo, às 13h30. Obrigada, boa noite. Feito. Boa noite. Quem mandou horário. Obrigado, doutora, pela sua presença. Beijo, mãe. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. The Broadway.